Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Excelência em Conservação de Grãos. E nessa aula de hoje, nossa aula de número 4, nós vamos falar aí sobre um tema que muitas vezes tira o sono aí do pessoal das unidades, aí, os gestores das unidades de armazenagem. Nós vamos falar nessa aula um pouquinho sobre quebra técnica, né? E a gente vem fazendo aí uma sequência aí. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o cenário da conservação de grãos no Brasil. Na aula anterior nós falamos sobre as perdas econômicas que acontecem no agronegócio brasileiro. Fizemos alguns comparativos aí com os gastos e investimentos na produção agrícola, nas lavouras, né? E mostramos aí o quanto expressivo, né? Na verdade, esse número que, no primeiro momento, parece pequeno, parece um tanto sem importância, né? Mas que quando a gente coloca isso dentro do mapa brasileiro, quando a gente olha o macro, né? A gente percebe que a gente está falando de recursos gigantescos, a gente está falando de perdas astronômicas, né? Vamos dizer assim. E hoje, nessa aula, então, nós vamos falar sobre, como eu já disse, né, um assunto que tira o sono aí de líderes, gestores, proprietários de unidades de armazenagem de grãos, que é a quebra técnica, né? Então vamos discutir alguns conceitos, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, para a gente fazer um apanhado geral, né, sobre a matéria, né? E espero que você goste dessa aula, espero que seja proveitoso para você, ok? Vamos para a matéria então? Vale frisar também, né, que se você quiser acompanhar esse conteúdo, a gente tem ali na pasta, você pode ir lá nos e-books, né? Você pode observar lá, então, no e-book o mínimo que você precisa saber sobre a armazenagem de grãos, e você vai encontrar esse conteúdo lá na página 98. Então, se você quiser também pegar o material lá, quiser fazer uma leitura, quiser acompanhar, tem uma tabela ali também bem interessante para a gente analisar essa questão da quebra técnica. Então, falando de quebra técnica, né, a gente precisa colocar isso dentro de um cesto aí, né, vamos dizer assim, o cesto da logística, né? Então, quando se fala em quebra técnica, se está falando em perdas que ocorrem, né? No nosso caso aqui, armazenagem de grãos dentro dos silos e armazéns. Mas eu vou colocar um gráfico na tela aí, enquanto isso eu vou comentando, né? Você pode observar aí das perdas totais que acontecem, né, no processo logístico da armazenagem de grãos no Brasil, né? Então a gente vê aí que a armazenagem de grãos, né, as perdas na armazenagem, elas são maiores aí do que todas as outras perdas juntas somadas. Então, nos silos e armazéns a gente perde aí cerca de 52%, né, das perdas totais que ocorrem aí em todo o processo logístico dos grãos, né? Desde da colheita, nas máquinas, no transporte da lavoura até a fazenda, depois o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, hidroviário, né? Então ali tem os percentuais, né? Cerca do que se refere das perdas totais, né? 13% aproximadamente se refere a perdas que ocorrem no transporte, né? Mas o nosso grande vilão são as perdas que ocorrem então aí dentro dos silos e armazéns, né, que ultrapassam aí os 50%, né, chegamos aí 52% de perdas, né, do total que é perdido de grãos no processo logístico, né, 52% acontece dentro dos silos e armazéns. Mas afinal de contas, né, o que é então essa quebra técnica, né, e por que e como ela ocorre, né? A quebra técnica, basicamente falando a grosso modo, é a diferença de peso de produto que você vai ter entre o momento da chegada desse grão à unidade de armazenagem e a sua expedição, quando esse grão vai embora, então vai para a indústria, né, vai para o seu destino final. Então essa diferença de peso, quando o caminhão chegou, trouxe o grão para dentro da unidade, né, foi pesado lá, e o peso que esse mesmo grão tem agora quando está indo em direção à indústria, essa diferença é o que nós denominamos de quebra técnica, né? E por que ocorre essa quebra técnica? E por que ela é tão importante? Por que ela tira o sono, né, dos gestores aí, né, dos silos e armazéns, das unidades armazenadoras, né? É muito importante a gente levar esse fenômeno, vamos dizer assim, em consideração. Por quê? Porque se a gente não considerar, né, esse percentual de perda que ocorre dentro do silo, dentro do armazém, muito provavelmente a gente vai estar sofrendo prejuízo, sofrendo perdas financeiras, inclusive, né, durante o processo da armazenagem de grãos. Por quê? Porque o grão em si, pelo seu próprio metabolismo, pela sua atividade metabólica, pela respiração, ele tende a sofrer perdas de massa, né, consequentemente perda de peso. Então, por isso é muito importante que seja feito esse cálculo, essa avaliação, né, essa previsão já de perdas, né, que ocorrem, né, dentro dos silos e dos armazéns, né. Então, hoje se trabalha aí com alguns valores um tanto padrões, né,
a gente considera aí mais ou menos por dia, hein? Por dia, valores de quebra técnica diária de grãos, né, na casa de 0,01%. Isso, chegando ao final de um mês, a gente está falando aí mais ou menos de 0,3% de peso que esse grão armazenado ali ele acaba perdendo. Então, quanto mais se estende, né, o prazo da armazenagem, o período da armazenagem, mais esse valor também tende a aumentar. Eu costumo dizer sempre, né, algumas pessoas até não gostam muito quando eu falo isso, que o Brasil só não perde mais, né, na armazenagem de grãos porque o período de armazenagem é relativamente curto. Então, o nosso fluxo, o nosso ciclo de armazenagem ele não é muito extenso, não é muito estendido, né? A gente recebe a safra do soja, dali a pouco aquele soja já tem que sair dali, tem que abrir espaço para armazenar o milho e assim por diante. Então, o nosso tempo de armazenagem ele é relativamente curto. Na grande maioria dos casos, não se estende muito além de 3 meses, né? Então, como acabei de dizer, né, quanto mais prolongado esse período de armazenagem, mais tendem a se elevar essas perdas. Então, e por que isso ocorre? Né? É uma questão natural, né, da fisiologia do próprio grão. Né? O grão ele tem a sua atividade metabólica, ele respira, né, ele interage com o ambiente à sua volta. Né? Então, a gente precisa sempre tratar a massa de grãos como todo um ecossistema, onde muita coisa está interagindo entre si. Nós temos umidade relativa intersticial, nós temos o teor de umidade do grão, nós temos a temperatura do grão, nós temos a temperatura do ar da massa, nós temos presença muitas vezes de insetos, né? Nós temos às vezes problemas aí com fungos que também provocam aquecimento da massa pela sua atividade. Então tudo isso interagindo entre si muitas vezes cria um estado de estresse, vamos dizer assim, para esse grão, que começa a acelerar então sua atividade metabólica, começa a aquecer, começa a liberar calor, começa a liberar energia e com isso consumir também matéria seca. Né? Então daí que surge, né, essas perdas, daí que vem a quebra técnica. O grão ele está respirando, o grão está interagindo com o ambiente à sua volta e essa interação, quanto mais intensa ela for, né, obviamente maior vai ser essa perda, maior vai ser essa quebra técnica que a gente tem. Né? Então a gente pode definir também alguns conceitos. Né? A gente tem a quebra de umidade, né, que é um fator que ocorre devido a erros, né, falhas operacionais na realização de operações de aeração, quando eu utilizo uma característica de clima, de temperatura ambiente, umidade relativa ao ambiente desfavorável à manutenção de um teor de umidade adequado, né? Então eu acabo sobressecando esse produto, com isso eu faço com que ele perca peso também. Essa também é uma situação, né, e que também é colocada junto aí geralmente na conta da quebra técnica. O que a gente precisa tentar evitar colocar na conta da quebra técnica é aquilo que é consumido, né, por meio de pragas, né, fungos, né, infestação de insetos, fungos da armazenagem, né, ácaros, enfim, isso aí não é quebra técnica, isso aí é perda, né, por ação de fungos e está completamente sob a responsabilidade da unidade armazenadora. Né? Então, se falhou na gestão, se não teve o devido cuidado, né, se houve a infestação de insetos, se houve problemas com fungos, né, e perdeu o grão por causa disso, né, essa conta não é da quebra técnica. Né? Se você está acompanhando aí também, né, no e-book, o mínimo, aí na página 98, na página 99 tem uma tabelinha, a gente vai colocá-la agora aí na tela para você também. Você pode observar aí então também, né, o que muda, né, esses índices, esses percentuais de quebra técnica de acordo com a umidade relativa, né, o teor de umidade do grão. Então, quanto mais alto o teor de umidade do grão, maior tende a ser a esse índice de quebra técnica. Né? Por quê? Justamente por isso, o grão respira mais, a atividade metabólica dele é mais intensa. Com isso, obviamente, eu tenho esse grão trabalhando muito mais, liberando mais energia, liberando mais calor, consumindo proteína, consumindo matéria seca, né? E isso faz com que esse grão perca também, né, seus índices de qualidade são reduzidos, né, ele perde valores nutricionais, então eu vou estar entregando também não só um grão mais leve, mas um grão mais pobre, empobrecido entre si, porque ele acaba perdendo suas características, né, acaba perdendo os seus valores nutricionais, né, que é a grande sacada do grão. Né? Para a indústria alimentícia, por exemplo, o que importa são os valores nutricionais desse grão. Né? Então, quando eu armazeno numa situação de temperatura e umidade inadequada, ou um teor de umidade muito elevado, o que acontece? Eu vou ter consumo de matéria seca, eu vou perder proteína, eu vou perder valor nutricional desse grão. Então, aí também entra a questão de manejo, né? Para eu conseguir controlar e contornar essas perdas que ocorrem de quebra técnica, elas vão ocorrer. Mas para minimizar isso,
buscar reduzir isso ao máximo possível, eu preciso criar uma condição de armazenagem favorável para que isso seja possível. Então já falamos sobre isso, né, nas duas aulas anteriores, vou tornar a falar aqui, né, porque o assunto é relevante, toda a parte de manejo e conservação de grãos está ligada diretamente a isso, né. Então aquela questão, né, inclusive agora, recentemente, houve a abertura de uma portaria no MAPA, né, o Ministério da Agricultura, para decidir aí, e avaliar um novo padrão de classificação para a soja brasileira. E dentre as propostas ali tem a redução do teor de umidade de 14% para até 13%, que foi uma reivindicação do nosso maior mercado comprador, aí, que é a China, né? Então muita gente ficou brava com isso, o produtor especialmente se sentiu lesado com isso, né? Para o armazenador, né, a ideia, a proposta parece ser, e para a indústria, né, parece ser um tanto mais vantajosa, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte, né? Falando dessa questão do teor de umidade, porque quebra técnica está diretamente ligada a teor de umidade. Praticamente tudo que acontece na massa de grãos está ligado ao teor de umidade. Nós vamos falar especificamente numa aula sobre teor de umidade, mas o assunto aqui, enfim, ele envolve isso, não tem como a gente falar de quebra técnica sem falar de teor de umidade, porque as coisas estão ligadas entre si, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de insistir num determinado padrão, num determinado parâmetro, como no caso os 14% de teor de umidade que vem sendo convencionado no mercado brasileiro já de longa data, mas a gente precisa também parar para avaliar e pensar se realmente esses 14% de teor de umidade, eles não estão nos infringindo perdas, né? E aí entra a questão da quebra técnica. A gente tem uma condição climática, né, um tanto desfavorável para a armazenagem de grãos, né? A gente tem um clima predominantemente quente, com temperaturas altas e umidade relativa um tanto baixa, né? Então dificulta a questão de resfriamento. Então as operações de aeração, elas são reduzidas. Se a gente pegar o calendário, aí olhar um histórico aí climático de uma determinada região ao longo do ano, a gente vai ver que as janelas favoráveis possíveis para a gente fazer a aeração de grãos que promova resfriamento e que consiga manter grão com teor de umidade aí na casa dos 14% são muito poucos dias, né? E, geralmente você vai se surpreender e você vai ver aí que são 15 dias, 20, no máximo 30 dias no ano inteiro, né? Então o nosso clima, ele nos impõe essa barreira, essa dificuldade. Então uma vez que a gente toma consciência disso, né, e a gente busca aí de repente, olha, eu vou reduzir aqui, né? Vamos reduzir de 14 para 13, vamos ver o que acontece. Muito certamente você vai reduzir as suas perdas na armazenagem. Por quê? Porque com o teor de umidade mais baixo, você vai ter um grão respirando menos. Você vai ter um grão menos estressado. Esse grão vai respirar menos, esse grão vai produzir menos calor, esse grão vai consumir menos matéria seca, ele vai consequentemente se tornar um grão mais nutritivo, né, mais rico em proteína, que é justamente aquilo que o nosso mercado comprador aí estava reivindicando, né? Então esse assunto da quebra técnica, ele é com certeza bastante complexo, apesar da forma de a gente calcular em si ser bastante simples, mas ele envolve uma série de coisas aí e já teve muita gente, muitas empresas, muitas unidades aí que tiveram prejuízos sérios e grandes aí, às vezes não conseguem mais recuperar, né? Em razão de não considerar esses fatores ou em razão de errar nas suas previsões, nos seus cálculos, ou errar no manejo da armazenagem, né? Fazer operações de aeração com condição inadequada, colocar esse grão numa situação de risco, né? Então, como a gente vinha falando, né, não adianta só pensar em expedir o grão, quando chega o caminhão lá para expedir ou carregar o grão lá, botar o grão de volta no caminhão com 14% de teor de umidade. Isso não necessariamente representa que esse grão tenha qualidade, né? Não representa que esse grão preservou as suas qualidades, né, os seus índices nutricionais, que foram preservados ali, a proteína, enfim, todos, né, a composição desse grão que ela foi preservada, né? Então a gente precisa se atentar muito a isso, a questão fisiológica, né, do grão. A gente precisa parar para entender o seguinte: a gente não consegue mudar a estrutura fisiológica do grão, a gente não consegue mudar, inclusive, a biologia, né, os fungos que atacam a armazenagem de grãos quando a gente mantém aí a massa de grãos numa condição de temperatura, umidade inadequada, né, para uma boa conservação. Então a gente precisa sempre buscar se adequar a nossa estratégia, o nosso método. Para quê? Para que essas perdas sejam minimizadas, né? Então hoje
A gente tem tecnologia disponível, né? Tem empresas que trabalham com consultoria especificamente voltada a esse tema, né? Da gestão de unidades de armazenagem, a questão dos cálculos e das estimativas de quebra técnica, então para evitar prejuízos aí, né? Para gestores aí, proprietários de unidades, né? Então, tecnologia no mercado tem disponível, né? A gente tem software, tem N maneiras de fazer cálculos, tem a maneira de fazer a gestão disso, toda essa tecnologia, tudo isso, todo esse aparato, né? Ele está disponível. Agora, o que precisa mesmo, muitas vezes, é a gente ter uma consciência, uma mudança de mente, né? A gente precisa ter consciência que muitas vezes aquilo que nós consideramos como ideal, como padrão, pode estar nos impondo perdas, né? Como eu falei nas aulas anteriores. Nem sempre aquilo que o mercado aí está ditando como regra é realmente vantajoso. Cabe a gente avaliar isso, né? Os dados que são levantados ano a ano aí pela Conab, Embrapa, aí, que nos mostram as perdas nos silos e armazéns brasileiros, estão aí para comprovar isso, não é? Certo? Então, pessoal, o assunto, né, ele é de uma importância enorme, mas a matéria em si, né, o contexto em si, ele é pequeno, ele é fácil de ser explicado e também é fácil de ser compreendido, né? Então a gente vai fechando aqui esse primeiro módulo introdutório, vamos dizer assim, onde a gente está abordando esse cenário aí que envolve a armazenagem de grãos no Brasil, né? Então, frisando sempre, né, a gente precisa sempre levar em conta o seguinte: a gente precisa respeitar, né, aquilo que a gente não consegue mudar, né? A gente fala aí a fisiologia do grão, a gente não consegue mudar. Então, se a gente quer melhorar os nossos índices, a gente quer melhorar a nossa qualidade, a qualidade dos nossos processos, a gente quer entregar melhores resultados, né, na gestão da armazenagem do nosso silo, do nosso armazém, a gente quer melhorar e elevar as nossas margens de rentabilidade, nossos lucros, né, a gente precisa respeitar aquilo que a gente não tem como mudar, né? O grão a gente não consegue mudar, né? A fisiologia vegetal, a gente não vai conseguir alterar isso, né? Assim como também a gente não vai conseguir mudar as características biológicas aí de fungos, pragas e outros agentes aí que nos impõem perdas e prejuízos, né, na armazenagem de grãos. Então, cabe a gente avaliar, estudar o nosso método, a nossa estratégia, e a gente buscar se adequar para que essas perdas, esses prejuízos possam ser reduzidos ao máximo possível, né? Como a gente falou na aula anterior, né, o Brasil perde aí aproximadamente em área, né, a extensão aí 2 vezes o município de Sorriso, né, Mato Grosso. Isso aconteceu na última safra. Claro, tivemos uma quebra de safra, uma quebra de produtividade em razão de estiagem no sul, chuvas em excesso no centro-oeste, então tudo isso dificultou, né, a obtenção de bons resultados na safra. Mas mesmo assim, né, o que a gente perde de grãos no Brasil não é pouca coisa, né? E muito dessas perdas aí está dentro da logística, né? Então, como a gente mostrou o gráfico no início aí, todo o processo, de toda a cadeia logística que está inserida nesse contexto do agronegócio, do soja, né, do grão brasileiro, né, só a armazenagem sozinha é responsável por mais de 50%, 52% das perdas totais da logística aí acontecem dentro dos armazéns. Então, cabe a gente se adequar, né, cabe a gente respeitar a natureza, se adequar a ela, né, buscar corrigir os nossos processos, buscar melhorar as nossas práticas, né, para que isso? Para que a gente possa entregar um produto com excelência, com qualidade, para que a gente possa trabalhar com excelência, para que a gente possa também fazer o nosso melhor, servir o nosso próximo, né? O agronegócio brasileiro sustenta aí mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, mata a fome de muita gente, né? Então a gente precisa levar isso a sério, a gente precisa tratar isso de uma forma séria, né? E a gente precisa se comprometer, trabalhar com excelência, né? Fazer o nosso melhor. Ok, pessoal? Meu abraço a vocês então e até a nossa próxima aula no módulo 2. Até mais. Tchau, tchau.